Olá, turma. Hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Lembrando que aula passada a gente falou sobre juros simples. E eu até já dei uma antecipada, né, explicando qual era a diferença entre juros simples e juros compostos. A diferença está em como a gente vai calcular o juro. O juro nos juros simples é calculado sempre do principal inicial, né? O dinheiro inicial. Então, se a gente vai calcular os juros de 10.000, sempre, todos os meses, a gente vai calcular nos juros simples os juros em cima de 10.000. Nos juros compostos, não. No primeiro período, a gente calcula sobre 10.000, mas no segundo período, a gente já calcula em cima de 10.000 mais os juros anterior. Por isso que a gente costuma falar que é juros sobre juros. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, juros compostos são juros calculados com base no principal original acrescidos dos juros anteriormente calculados. O dinheiro investido em juros compostos cresce mais rápido do que quando aplicado em juros simples a uma mesma taxa de juros. Por quê? Porque enquanto o cálculo dos juros simples é sempre baseado no principal original, os juros compostos são somados ao principal de modo a ampliar a base de cálculo dos juros dos próximos períodos, como a gente pode ver aqui, né, nessa tabelinha aqui. Por exemplo, analisando um financiamento a uma taxa de juros de 30% ao ano num período de 4 anos, nós temos o saldo inicial, que é 10.000, né? Nos juros simples, é 10.000 vezes 0,3, que dá 3.000. Então, o saldo final vai ser 13.000. Agora, nos juros. Então, isso aqui, os juros, né? Vai ser sempre, nos juros simples, vai ser sempre em cima de 10.000. Então, os juros vai ser sempre 3.000 a cada período. Já nos juros compostos, não, porque aí, agora, o saldo que eu vou calcular os juros vai ser sobre 13.000, é o saldo final anterior. Agora eu vou calcular os juros de 30% em cima de 13.000, que vai dar 16.900. No próximo período, eu não calculo em cima nem dos 10.000, nem dos 13.000. Eu vou calcular em cima dos 16.900. Então, 16.900 vezes 0,3 dá 5.070. 16.900 mais 5.070 dá 21.970. Agora, por último, eu vou calcular o juro em cima dos 21.970, que vezes 0,3 dá 6.591. 21.970 mais 6.591 dá 28.561. Então, aqui nos juros simples, nessa tabelinha, eu vou ver, ó, que é 10.000 mais os 3.000 dá 13.000, mais 3.000 dá 16.000, mais 3.000, 19.000, mais 3.000, 22.000. Então, a juros simples, né? No quarto ano, eu vou ter um saldo de 22.000. Já nos juros compostos, né? No ano zero é 10.000, como nos juros simples, e no ano um, né? Aplicando os juros de 30%, dá 13.000 também, como nos juros simples. Porém, a partir do segundo período, né, já começa a modificar. Eu tenho 16.900 no segundo período, 21.970 no terceiro período e 28.561 no quarto período. Por quê? Porque a fórmula dos juros simples, ela é uma fórmula linear. A fórmula dos juros composto é uma fórmula, né, é uma função exponencial. Então, né, o resultado dos juros compostos, ele é uma progressão geométrica, enquanto que dos juros simples é uma progressão aritmética, ou seja, os juros compostos, ele cresce muito mais do que os juros simples. Então, os juros compostos é o melhor amigo do investidor e é o pior inimigo do devedor. Por quê? Porque se você estiver devendo a juros compostos,
né, a sua dívida vai crescendo exponencialmente mês a mês. A maioria dos juros de empréstimos bancários, financiamento, tudo é a taxa de juros compostos. Taxa de juros simples só é usado em dívidas na justiça, principalmente quando é dívida com família, questões de juros que a justiça calcula, aí eles fazem o cálculo a juros simples. Mas se for dívida de cartão de crédito, empréstimo, financiamento, esquece que não vai ser juros simples, vai ser juros compostos, ok? Então, voltando aqui, né? No cálculo dos juros compostos, só vou reforçar aqui o racional, né? É sempre do saldo anterior acrescido dos juros do período. Então, no saldo do ano 1 é 10.000, como nos juros simples, né? E dá 13.000. Porém, depois eu vou ter que de calcular os juros não em cima dos 10.000, mas em cima dos 13.000, que vai dar 3.900. Então, 13.000 mais 3.900, 16.900, né? Aí, 16.900 vezes 0,3, 5.070, que 16.900 mais 5.070 dá 21.970. 21.970 vezes 0,3 dá 6.591. 21.970 mais 6.591 dá 28.561. Mas eu preciso fazer esse cálculo manual? Não, eu não preciso fazer esse cálculo manual. Eu tenho uma fórmula do montante ou valor futuro, que é S, né? Ou valor futuro, ou montante, ou M de montante, né? Tanto faz, não importa. Mas o valor futuro vai ser o principal multiplicado por 1 mais i elevado a n, né? Então, eu não preciso fazer. Aqui eu mostrei como vai sendo acrescido os juros manualmente, mas a gente não precisa fazer o cálculo manualmente. Até porque, por exemplo, se a gente quer fazer um financiamento de uma casa própria, né? Geralmente o financiamento é de 20, 30 anos, né? Imagina fazer o cálculo na mão, né? Então, qual é a fórmula? M é igual a P, 1 mais I elevado a N. Então, vamos fazer o cálculo do montante do exemplo 1. Qual é o valor de resgate de uma aplicação financeira de 12.450 após 30 meses a uma taxa de 4,5 ao mês? Então, a gente tem que ver se o prazo e a taxa estão no mesmo período. Estão, beleza. Então, é só aplicar a fórmula, né? Valor futuro é igual a P, 1 mais I elevado a N. Quanto é o principal? 12.450. Então, 12.450 que multiplica 1 mais 4,5, que é 0,045, elevado a 30 meses, que vai dar 46.629,21 centavos. Aqui tem muitos dígitos, porque a calculadora estava com muitos dígitos, né? Mas a gente pode arredondar, só colocar 21 centavos. E eu posso fazer esse cálculo de maneira muito mais fácil pela HP12C. Na HP12C, né, eu vou colocar 4,5i, 30N, 12.450 PV e clico na tecla valor futuro, que vai me dar 46.629,21 negativo. Por que que vai me dar um número negativo? Porque na fórmula, aqui, olha, deixa eu pegar aqui a fórmula. Na fórmula matemática, o valor futuro está de um lado da equação e o valor presente está do outro lado da equação, né? Então, eles têm sinais contrários. Como eu não coloquei aqui no PV o sinal negativo, quando eu faço o cálculo do valor futuro, ele vai aparecer com sinal negativo. Se eu não quiser o resultado no sinal negativo, basta eu colocar aqui no PV o seguinte: 12.450 CHS PV.
Por quê? Porque o CHS é a tecla de change signal, ou seja, que eu vou mudar o sinal. Né? Aí eu passo o PV para negativo, aí com certeza o valor futuro vai aparecer aqui positivo. Mas não tem problema, é só a gente desconsiderar esse sinal negativo. Deixa eu compartilhar aqui o emulator da HP12C, que a gente vai fazer esse cálculo na calculadora. Bom, então vamos fazer como está aqui no exemplo, né? 4,5i, 30N e 12.450 PV. 12.450 PV, né? Coloquei os dados, agora eu vou botar o FV. Olha lá, menos 46.629,21. Só vou mostrar aqui, ó, zerar, vou fazer de novo, né? 4,5, ó, 4,5 e 30N, 12.450. Agora, olha só, eu vou botar o CHS, PV e vou ver o FV. Olha lá, tá vendo? Apareceu sem o valor negativo. Por quê? Porque eu coloquei o valor negativo no valor presente. Mas não preciso. Eu só preciso colocar um dos dois com o sinal negativo se, por exemplo, eu estou fazendo um exercício que eu precise colocar o valor presente e o valor futuro. Aí eu preciso escolher um dos dois para colocar o sinal negativo. Se eu só preciso, só se eu quero saber o valor presente ou o valor futuro, eu não preciso trocar o sinal. Só lembrando, né, que, que vai aparecer esse sinal negativo. Então, voltando aqui para os slides, agora a gente vai fazer o cálculo do principal ou valor presente. Então, o exemplo um foi para fazer o cálculo do montante ou valor futuro. Agora a gente vai calcular o principal ou valor presente. Então, vamos ao exemplo 2 aqui. Para que uma aplicação financeira atinja um saldo de 50.000 após 720 dias, a uma taxa de juros compostos de 33% ao ano, qual deve ser o capital inicial? Bom, então eu quero saber o principal ou valor presente. Então, é essa que é a minha interrogaçãozinha aqui. 50.000 valor futuro, 33 né, a taxa de juros, e o N é 720 dias, mas a taxa de juros está em ano, então eu tenho que passar o N também para ano. 720 dias são 2 anos, certo? Aí agora eu vou aplicar a fórmula, né? Aí existe a fórmula do valor presente, mas eu preciso decorar a fórmula do valor presente? Não, não preciso. Por quê? Basta que eu saiba a fórmula do valor futuro. Se valor futuro é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a N, agora é só eu colocar o P em evidência. Então, o que que eu faço? Bom, primeiro eu passo, né, o P para um lado e o S para o outro, inverto aqui, coloco o P para o lado esquerdo, porque P é a variável que eu quero saber. Então, P, 1 mais I elevado a N igual a S. Então, P vai ser igual a S, e o que está multiplicando do lado esquerdo vai passar para o lado direito dividindo. Então, P vai ser igual a S sobre 1 mais I elevado a N. Né? Essa é a fórmula do valor presente, mas que eu não preciso gravar, porque eu só preciso saber a fórmula do valor futuro e depois eu coloco em evidência o valor presente e já acho a minha fórmula do valor presente. Ou, se eu tiver HP12C,
não preciso saber nenhuma das duas fórmulas, né? Então, agora, só substituir os valores. P é igual a S sobre 1 mais I elevado a N. P é igual a 50.000 sobre 1 mais 0,33 elevado a 2, que dá 28.266,15 centavos. Como eu falei, eu posso fazer pela HP12C. A HP12C, ela facilita a vida de quem vai fazer qualquer cálculo financeiro. Só que a gente precisa saber ajustá-la, né, de acordo com as nossas necessidades. Aqui, para saber o valor presente, né, eu vou botar 33I, 2N, 50.000 FV, quero saber o valor presente. A ordem que eu vou colocar os dados na HP não faz diferença, tá? Só que vai aparecer aqui, como eu não coloquei aqui, ó, 50.000, eu não botei 50.000 CHSFV, né? Quando ela for me dar o resultado do valor presente, ela vai me dar o valor presente com um número negativo, menos 28.266,15, tá? Vamos pegar aqui a HP12C para fazer esse cálculo, né? Então, pegando os dados aqui, 33i, né? 2N, 50.000 FV, PV, que é o que eu quero saber, menos 28.266,15 centavos. Vamos fazer aqui colocando o CHS, que aí vai ver que não vai dar o valor negativo. 33i, 2N, 50.000 CHS, FV. Agora o PV vai aparecer para mim, é positivo, 28.266,15 centavos. Percebem? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Agora eu quero saber o cálculo da taxa. Uma dívida. Uma dívida de 15.000 reais foi resgatada por 21.106,51 centavos após 7 meses, ou seja, o valor presente era 15.000, o valor futuro foi 21.106,51 num prazo de 7 meses. E eu quero saber a taxa mensal dos juros compostos que foi utilizado nessa operação. Eu sei a fórmula da taxa de juros? Não sei, mas eu sei a fórmula do valor futuro. Então, eu posso isolar a taxa de juros, né, colocar ela para o lado esquerdo, né, e saber qual é a fórmula da taxa de juros. Então, S é igual a P elevado a 1 mais I, vezes 1 mais I elevado a N. Então, como 1 mais I está elevado a N, né, eu vou precisar passar para o outro lado também preciso botar elevado, né? Então, vai ser S sobre P, porque o P aqui está multiplicando, então ele vem para esse lado dividindo, né? Vai ser S sobre P é igual a 1 mais I elevado a N. Eu preciso tirar o N daqui, né? Então eu preciso elevar o outro lado também. Como é que eu faço? Eu tenho que sempre, quando eu passo para um lado, eu tenho que inverter. Se um lado está multiplicando, no outro lado está dividindo. Se num lado está elevado a n,
o outro lado tem que ser o inverso de elevado a n, que é o elevado a 1 sobre n, ok? Então, vai ser S sobre P elevado a 1 sobre n é igual a 1 mais I elevado a n elevado a 1 sobre n também, porque aí agora eu corto desse lado de cá, né? De tal forma, né, que o I vai ser S sobre P elevado a 1 sobre n menos 1. Com essa fórmula, eu vou agora só colocar os valores. Então, P é 15.000 e S, ou VF, é 21.106,51. Então, S, 21.106,51 sobre 15.000 elevado a 1 sobre N, que é 7, menos 1. Isso aqui vai dar 0,5 vezes 100%, 5% ao mês. Se quiser, né, multiplicar por 100, tudo bem, se não, deixa 0,05 mesmo, que 0,05 é 5%. Na HP 12C, é muito mais fácil, não precisa nem saber a fórmula. 21.106,51 FV, 7N, 15.000 CHS-PV. Agora é obrigatório colocar o CHS, por quê? Porque eu tenho nos meus dados tanto o valor futuro quanto o valor presente. Se eu tenho os dois, eu preciso escolher um para colocar o CHS. Poderia ser no valor futuro, poderia ser no valor presente, tanto faz, mas um deles precisa ter o CHS. Então, na HP12C, 21.106,51 valor futuro, 7N, 15.000 CHS-PV. E clico no I para saber quanto é, vai me dar 5. Já vai dar o 5 direto, eu não preciso multiplicar por 100. Então, vamos aqui fazer o cálculo na HP. Só um minuto. Então, vamos pegar os dados aqui. 21.106,51, 21.106,51 FV, 7N, 15.000 CHS PV, é obrigado a botar o CHS, clico em I, vai me dar o 5. Muito tranquilo de fazer pela HP, né? Muito tranquilo. E agora, o mais complicadinho de fazer a conta. Opa, cadê o slide? É o cálculo do prazo. Por quê? Porque o prazo, a matemática dele é mais complexazinha, mas a gente tem a calculadora. Mas a HP12C, ela não calcula prazo de juros compostos. Então, a gente precisa de um truquezinho. Olha só, quantos meses são necessários para que uma aplicação de 23.000 se acumule em um saldo de 43.000 a uma taxa mensal de juros compostos de 3,5%? Então, eu sei a fórmula? Não, mas eu posso, né? Tenho a fórmula dos juros do montante aqui, do valor futuro, que é SP1 mais E elevado a N. S sobre P é igual a 1 mais E elevado a N. E agora, né, eu preciso pegar esse N aqui, que é o que eu quero saber agora. E esse N aqui eu vou ter que passar para esse lado de cá. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Opa! Então, eu preciso fazer o que para tirar esse N daqui? Eu preciso do logaritmo neperiano.
Então, vai ficar ln S sobre P, lembrando que tem sempre que botar nos dois lados, né? ln de S sobre P é igual a ln de 1 mais I elevado a N. ln de S sobre P, agora eu preciso isolar o N, igual a ln 1 mais I. N é ln de S sobre P, porque eu trouxe o N para cá, para o lado esquerdo, e passei o ln para o outro lado, sobre ln de 1 mais I. Então, N vai ficar, agora, substituindo os valores, logaritmo neperiano de 43.000 sobre 23.000 sobre logaritmo neperiano de 1 mais I. Quanto é 1 mais I? É 1 mais 0,035. Então, o N vai ser o logaritmo neperiano de 43.000 sobre 23.000 e o logaritmo neperiano de 1,035. Preciso calcular na mão o logaritmo neperiano? Não. Na calculadora, o que que eu faço? Eu coloco 43.000 sobre 23.000, divido, vejo o valor, calculo o logaritmo neperiano. E depois calculo o logaritmo neperiano de 1,035 e divido, vai dar 18,18. Vamos fazer aqui na calculadora só um minuto, que o resultado é 18,19. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora, não usando aquela as fórmulas, as funções financeiras, não. Se a gente for fazer colocando assim, 23.000 PV, 43.000 é, 43.000 FV, 3,5 I e calcular o N, vai dar 19. Olha só. Se eu fizer assim, ó, 23.000 PV, 3,5 I, 43.000 CHSFV e pedir o N, vai dar 19, porque ele vai arredondar o 18,18. E arredondar está errado. Por que que a HP faz isso? Porque ela não calcula o prazo nos juros compostos. Então, para eu usar isso, eu preciso colocar o C no visor. Para eu colocar o C no visor, eu preciso colocar a tecla STO e a tecla EEX. Quando eu clico em STO e eu clico em EEX, vai aparecer o Czinho no visor. Mas eu vou fazer o cálculo do logaritmo neperiano para vocês verem, porque aí não tem erro. Vocês não precisam decorar que tem que botar o Czinho na HP12C. Vamos pegar aqui a HP12C. Vamos zerar aqui. Né? Então, olha só, o logaritmo neperiano, ele está em azul aqui, ó, LN, tá vendo? Então, para eu usar o logaritmo neperiano, eu preciso clicar na tecla G, porque a tecla G, que é azul, ela ativa as funções em azul da HP. E a tecla F, em laranja, ela ativa as funções em laranja aqui. E se eu não clico nem no F nem no G, eu estou usando as, as funções das teclas em branco. Então, eu preciso calcular o logaritmo neperiano de 43.000 sobre 23.000, certo? Então, quanto é que primeiro eu vou fazer a divisão? 43.000 sobre 23.000. 43.000 enter, 23.000 dividido. Deu 1,869, 1,87. Quanto é o logaritmo neperiano de 1,87? G ln. Dá 0,6257. Vai ficar armazenado aqui. E agora eu vou calcular o logaritmo neperiano de 1,035. 1,035 GLN.
Deu 0,034, eu vou dividir um pelo outro, dá 18,18. Tá vendo? Zerei aqui. Ah, vou fazer tudo de novo. F, fim, reg, 43, deixa eu ver, 43, enter, 23.000 dividido. Deu 1,8696, né? Logaritmo neperiano, GLM. Então, o logaritmo neperiano de 43.000 sobre 23.000 é 0,6257. Agora eu quero saber o logaritmo neperiano de 1,035. 0,034. Então, agora é só dividir o que eu tenho armazenado com o 0,0344, que deu 18,18. Aqui a gente pode arredondar 18,19, que é o mesmo resultado do nosso slide, 18,19 meses. Vamos fazer aqui na HP, se a gente fosse fazer com as funções financeiras. Olha como ficaria. 23.000 PV, 43.000 CHS, FV, 3,5 I, N, dá 19. E esse arredondamento está errado. Por isso que eu fiz aqui o cálculo passo a passo. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.